Juntos com as principais notícias do dia, a gente começa falando sobre a informação que acaba de chegar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu interromper o calendário que estava previsto para a sabatina do Jorge Messias, adiando a sabatina prevista para o dia 10 de dezembro inicialmente. O presidente do Senado adiou esse calendário, portanto, e ele criticou o governo pelo que chamou de omissão. O presidente havia marcado, o presidente do Senado, Alcolumbre, a sabatina para o dia 10. Então, o Messias seria sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário, Se aprovada, a votação iria justamente para o plenário, onde precisaria de pelo menos 41 votos. Ainda precisa disso, em nova data. Alcolumbre comunicou que o Senado foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação. Abre aspas para o que diz o comunicado do Davi Alcolumbre: essa omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo. Fecha aspas. Sem a mensagem, o presidente do Senado disse que foi necessário evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação. O regimento interno do Senado exige a mensagem para analisar a indicação do presidente. Mais cedo, os senadores avaliaram que, se a mensagem realmente não chegasse, a sabatina poderia ficar para 2026, como foi o caso. Ontem, o presidente Lula almoçou com o relator da indicação, o senador Everton Rocha, do PDT, e o presidente pediu que o aliado, com apaziguamento, indicando que um atrito em relação ao nome seria prejudicial para ambos e que tanto o legislativo quanto o executivo ganham mais focando no que importa. Desde a indicação, o Palácio do Planalto e o Senado estão em crise, Os senadores, em especial o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles queriam a indicação do senador Rodrigo Pacheco para essa vaga e o Jorge Messias estava sofrendo para conseguir ser atendido por senadores, para conseguir o mínimo de votos para garantir essa indicação. Aqui comigo, Daniela Lima e Ricardo Couto. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Dani, vai ficar para o ano que vem, Mas com climão, porque o comunicado do Alcolumbre fala sobre uma omissão do governo, chama de grave, É isso que ele chama de omissão. Boa tarde. Boa tarde, Diego Sarza. Boa tarde, Couto. Boa tarde para você que está aqui com a gente no All News. Um prazer ter a sua audiência sempre. Sarza, eu trago o bastidor exclusivo aqui para o seu jornal, tá? Vamos assim, ponto 1. Qual foi o detonador da nova etapa dessa crise que está parecendo meio sem prazo para acabar? Uma entrevista dada pelo senador Jacques Wagner ao jornal Valor Econômico, na qual ele disse que o governo, segundo entendeu Davi Alcolumbre, o governo não estava ali com pressa para enviar a mensagem que formaliza ao Congresso e ao Senado Federal o escolhido de Lula. Isso causou uma irritação no presidente do Senado, porque é o seguinte, Ponto 1. Jacques Wagner já é a única pessoa que Davi Alcolumbre não quer ouvir falar. Como a gente contou aqui com exclusividade, lá atrás, os dois romperam relações. Isso foi declarado muito efusivamente, eu diria, pelo pelo presidente do Senado. Diretamente ao líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ele disse: não dirija mais a palavra a mim, nem pessoal, nem institucionalmente. Então, quando o Jacques Wagner deu essa entrevista e o Davi Alcolumbre leu, ele foi apurar. Escuta, o governo está com pressa de mandar essa mensagem? Vai mandar quando? Vou ficar eu refém aqui, porque depois vão dizer que não seguiu o rito jurídico perfeito, É a primeira vez que alguém tem uma sabatina marcada e expectativa de votação no plenário do Senado sem que tenha havido o envio da mensagem presidencial. Não tem precedentes isso que o governo fez para ganhar tempo. Davi falou, então, tudo bem, já que todos os sinais são de que o governo não está com pressa de enviar a mensagem presidencial, está cancelado o calendário. Como você disse, esse ano não acontecerá mais a sabatina de Jorge Messias e não há, e essa é a informação aqui nova, um compromisso do presidente do Senado de fazer isso no ano que vem, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho ou depois das eleições. Fica aí a deriva, a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que da última vez em que Davi Alcolumbre se irritou assim com uma indicação, ele era presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
O indicado de Jair Messias Bolsonaro, na ocasião, era André Mendonça. Ele ficou quase 6 meses na chuva, esperando o então presidente da CCJ, hoje presidente do Senado, marcar a sabatina dele na casa. Ou seja, quem souber quando vai acontecer, nem o próprio Davi Alcolumbre sabe agora o que ele vai fazer com isso. Deve estar pensando, né? Deve estar ali pensando o que fazer a partir desse movimento. Couto, boa tarde para você. Bom, confusões, né? Me parece o que era para ser algo simples, né? Que é uma indicação do presidente, o Senado avalia por critérios técnicos, né, que são aqueles sobre o conhecimento jurídico, né, e enfim, são alguns critérios que são estabelecidos para que o ministro possa assumir, né, o indicado possa assumir como um ministro. Porém, como tudo está politizado, o debate ficou político em torno dessa indicação também. Couto, boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Olha, eu acho que essa foi a melhor solução, foi melhor ter adiado. Que o Lula entrou em campo para tentar ajudar o Jorge Messias, mas não estava adiantando. O Messias estava sendo humilhado nos corredores do Senado, onde ele estava fazendo uma romaria para conversar com os senadores e ninguém queria falar com ele. Hoje ele tinha um almoço marcado lá com os senadores que cancelaram em cima da hora. Então, eu acho que foi melhor para todo mundo, para o Alcolumbre, para o Lula e principalmente para o Jorge Messias. Sabe, porque eu acho que não merecia esse tratamento, que estava sozinho ali, vendido, perdido nos corredores do Senado. Então, agora vem o Natal aí, Ano Novo, festas e tal, dá para todo mundo baixar a bola, esfriar a cabeça e começar tudo de novo ano que vem. Agora, Dani, há alguns grupos, até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, né, há alguns grupos de ministros, aqueles que apoiam declaradamente a indicação do presidente Lula do Jorge Messias, alguns que não fazem oposição, mas também não fazem movimentações de apoio ao Jorge Messias. A gente vê até um fato curioso, porque como o Messias ele é evangélico, né? O ministro... André Mendonça, isso, ia chamar Anderson Torres. O ministro André Mendonça, ele está fazendo campanha declarada, né, pelo Messias, o indicado do ex-presidente Bolsonaro, né? Pois por conta da ligação do Messias com a igreja. Olha, o Couto tem uma visão, fez uma leitura correta. A crise não desescalou, tá? A coisa, na verdade, azedou ainda mais, porque agora vai ser um teste da paciência do próprio Davi Alcolumbre. Dito isso, para o futuro dessa indicação, é melhor que tenha sido adiado, como disse o nosso grandíssimo amado mestre Couto. Por quê? Porque não tinha ambiente agora. Eu estava conversando com um aliado do Davi Alcolumbre e ela me disse, ele me disse, Daniela, o Lula não ligou para o Alcolumbre até hoje. E olha, Lula hoje vai para Pernambuco, depois vai ao Ceará, então isso seria no final da semana, hipoteticamente uma conversa, mas ainda não tinha nada marcado. Então, assim, o Palácio do Planalto realmente estava querendo ganhar tempo. No fim, agora, o Davi falou, eu não vou ficar refém do tempo deles, o tempo é meu. Ele se assenhora do tempo novamente. Desmarca o calendário, se assenhora do tempo novamente. Mas, de todo modo, abre-se aí uma pequena avenida para que as conversas entre ele e o presidente Lula voltem a acontecer com mais naturalidade. Falando um pouco sobre o envolvimento de lideranças evangélicas, né? Você teve André Mendonça pedindo voto, o Nunes Marques é muito próximo, eu não sabia, essa foi uma novidade que uma fonte me contou semana passada, eu já tinha mencionado aqui, que Jorge Messias e Nunes Marques têm boa relação por conta do tempo em que Messias estudou no estado do Piauí, que é o estado do ministro Nunes Marques. E você teve recentemente, esse final de semana passado, hoje terça, né? Então, recentemente ainda cabe, um pastor, uma liderança bastante importante, Cezinha da Madureira, fazendo um artigo, publicando um artigo defendendo a indicação do Jorge Messias para vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, tem movimentos acontecendo, pastores estão se articulando para pedir voto para Messias, ele tem uma vida muito ativa na igreja, ele é diácono da igreja que ele frequenta em Brasília. Diácono tem uma função durante o culto, né? Então não é uma figura, digamos, lateral
na estrutura da igreja. Ela é concedida, esse cargo é concedido a quem tem de fato uma vivência muito forte com a igreja, e é o caso do escolhido por Lula. De todo modo, o resumo é: a crise desescalou? Não. Alcolumbre se assenhorou de novo do tempo. Vai agora quando ele quiser. Quando ele quer, ele não sabe, ninguém sabe. Esse ano não acontecerá. Ainda assim, abre-se agora uma avenida para que haja alguma negociação diretamente entre ele e o Lula, para que a coisa amaine e perca esse senso de urgência que vinha agastando, inclusive, o próprio Jorge Messias, que estava ali numa corrida desesperada por um Senado que está pouco aberto nesse momento a ouvi-lo.